Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira, jornalista do Metrópolis e recebo na redação hoje Procurador-Geral do Trabalho, Glaucio Araújo de Oliveira. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu agradeço o convite feito à instituição Ministério Público do Trabalho. Como Procurador-Geral do Trabalho, estou à disposição para fazer os devidos esclarecimentos à sociedade. Doutor, eu quero começar essa entrevista falando sobre o assunto do momento, né? Que são as eleições de 2026. A gente está aí muito próximo já do início da campanha eleitoral e eu gostaria que o senhor explicasse o que configura um assédio eleitoral e qual que é o limite entre o pedido legítimo de votos e o assédio eleitoral. Bem, todo ato ou conduta do empregador, na iniciativa privada, que possa caracterizar uma coação, uma ameaça, um constrangimento ao trabalhador eleitor, no chão da fábrica, muitas vezes, há algumas imposições, uso de camiseta ou para votar em determinado candidato que é de simpatia desse empregador, isso caracteriza o assédio eleitoral. Na administração pública, da mesma forma, o gestor público ele pode vincular e ameaçar esse servidor público com uma perda de cargo comissionado ou exoneração daqueles que não são do quadro efetivo. Então, todas essas manifestações de vontades do empregador e do gestor público para aquele que é subordinado caracteriza o assédio eleitoral quando está vinculado, a manifestação de vontade do trabalhador à opção nas urnas. E caso seja confirmado o assédio eleitoral, quais são as possíveis sanções a essa pessoa que cometeu o assédio? Bem, o Ministério Público tem várias medidas que podem ser adotadas pelo promotor natural, por aquele procurador que recebe a denúncia. Ele pode expedir uma recomendação, se é algo um pouco mais tranquilo de ser resolvido na via consensual, dizendo, olha, não faça dessa forma, tal, uma medida muito simplória, né? Quando a prática foi uma manifestação que não exige uma medida mais drástica por parte do Ministério Público. Se o fato denunciado for um pouco mais grave, pode representar, então, uma notificação para comparecer a uma audiência, fazer os devidos esclarecimentos e pode-se assinar um termo de ajustamento de conduta, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de fazer, imposta àquele infrator, né? E se esse possível infrator, de acordo com os fatos, né, que sejam verídicos, né? Às vezes tem denúncias infundadas, então faz-se um filtro nessa investigação. Se ele não aceita afirmar o termo de ajustamento de conduta e o Ministério Público já está convencido daquela falta cometida, propõe-se uma ação civil pública na Justiça do Trabalho com pedidos, né, de imposição de obrigação de não fazer, de se abster daquele empregador e ele não tomar ações, né, que possam configurar o assédio eleitoral com imposição de multas por dia, por ato. Isso depende do pedido a ser feito e uma indenização a título de dano moral coletivo também. Doutor, qual que é a orientação que o senhor dá para um trabalhador que esteja em uma situação de assédio eleitoral? Quem ele deve procurar? Como é que ele pode fazer essa denúncia? O trabalhador ele pode buscar o site do Ministério Público do Trabalho, mpt.mp.br. Há um link específico que se pode fazer a denúncia, relatando os fatos, o endereço, um resumo, né, do que ocorreu, e o Ministério Público depois, de ofício, ele irá tomar as devidas providências nesses patamares, né, dependendo da gravidade, uma mera recomendação ou uma designação de audiência administrativa, buscando a conciliação rápida. Nós teremos plantões durante as eleições, então se aquele evento infrator estiver ocorrendo próximos às eleições, nós vamos poder atuar no mesmo dia para evitar uma interferência externa a essa manifestação democrática que é o voto, né, sem qualquer vício de consentimento. Doutor, a gente vai falar de alguns assuntos polêmicos aqui da área trabalhista. Um deles é a pejotização. Como é que o Ministério Público hoje enxerga essa questão? Bem, o Ministério Público tem um posicionamento de que o termo pejotização ele está diretamente vinculado à fraude. Nós temos o trabalho de pessoa jurídica.
Então, a pessoa jurídica, existem alguns contratos civilistas que estão dentro do nosso ordenamento legal e são válidos, mas a grande maioria são fraudes que nós denominamos de pejotização. Nós temos um estudo do IBGE que traz 37% dos contratos de pejotização recebem até R$6 mil, 56% da pejotização até R$2.000. É claro que um contrato civilista de R$2.000 não se revela, né, como um empreendedor, como um trabalhador que tem uma autonomia para poder, na hora do pacto, deliberar se ele quer ser seletista ou se ele quer ser PJ. É óbvio que foi uma imposição na hora de se firmar um contrato de prestação de serviço imposta por quem detém o poder econômico. Uhum. Em relação ainda à pejotização, recentemente o Supremo determinou a não suspensão, retirou aquela suspensão dos processos sobre pejotização de primeira instância e dos tribunais regionais. Já é possível mensurar o impacto disso? Bem, são milhares de processos que estavam represados, particularmente eu e a instituição, nós temos um entendimento de que o palco ideal de se discutir sobre fraudes nas relações do trabalho, até porque está no artigo 114 da Constituição Federal, é a Justiça do Trabalho. Os juízes do trabalho, eles têm qualificação, capacitação, formação e têm experiência ao longo de décadas decidindo sobre caracterização de vínculo ou não, decorrente de fraudes. E a fraude decorrente da pejotização são criatividades que o brasileiro ele cria. Nos anos 90, nós tivemos os falsos cooperados, o cooperativismo fraudulento, aí depois nós tivemos o falso autônomo, enfim, e agora o modismo é a pejotização. Então, nós entendemos que o Ministério Público emitiu um parecer, encaminhou à Procuradoria-Geral da República, um parecer de 55 laudas, né, procurando colaborar com a Procuradoria-Geral da República, com o Supremo Tribunal Federal nessa discussão que se está em relação a esse tema, que é um tema tão caro para a sociedade brasileira, e a nossa posição é nesse sentido que compete à Justiça do Trabalho analisar cada caso, dentro do princípio da primazia da realidade sobre a forma, então com prova testemunhal, com farta prova documental, analisando cada caso concreto, para que a Justiça do Trabalho decida se há fraude ou se aquele contrato de PJ é válido dentro do nosso ordenamento legal. Doutor, em relação aos trabalhadores por meio de plataformas digitais, né? A gente tem diversos aplicativos que são utilizados como intermédio dessa prestação de serviço. Quais são os desafios hoje para proteger o direito desses trabalhadores específicos? Recentemente nós tivemos uma convenção, a Convenção 193 da Organização Internacional do Trabalho, não tem 2 meses, que veio essa decisão que foi feita em plenário, com várias nações opinando, e veio de encontro à tese do Ministério Público do Trabalho, que deve-se analisar cada contrato elaborado, porque existem diferentes situações. Tem aquele trabalhador que ele faz uma ou outra viagem por dia, tem aquele que sobrevive fazendo 12 horas, 14 horas de viagens intensas. Então, nós, da mesma forma que na pejotização, nós entendemos que compete à Justiça do Trabalho analisar esses casos para saber se aquela pessoa é autônoma, se ela faz um bico, se aquelas viagens, aquelas corridas que ela faz por plataformas, é apenas um trabalho esporádico e que não é a atividade principal dela, ou se ele sobrevive disso e recebe, porque o algoritmo aí seria, né, quem deteria todas as ordens, né, fazendo punições, proibindo a atividade, restringindo a atividade. Então, na verdade, a plataforma é uma nova ferramenta que se estabelece, então, essa relação muito próxima, né, entre o condutor, né, e quem detém o negócio, que seria quem regula as plataformas. Então, a nossa visão é muito simples, cabe à Justiça do Trabalho analisar cada caso concreto e verificar se há ou não vínculo de emprego, porque há muitas teses dizendo que jamais existiria vínculo. Nós não pensamos assim, nós entendemos que há situações que podem não existir o vínculo de emprego,
emprego, porque é uma atividade muito esporádica, seria o famoso bico, e aqueles que estão escravos das plataformas, do algoritmo, recebendo punições, recebendo ordens, a remuneração não há uma deliberação consensual, ela é imposta. Então, todo esse regramento ele é formado pelas plataformas, e o trabalhador ele é refém dessa estrutura, né, tecnológica, que é um novo formato de um contrato de trabalho. Doutor, e se for confirmado esse vínculo empregatício, o que muda para o trabalhador? Bem, essas iniciativas da pejotização, plataformização, são novas formas de contrato de trabalho. A pejotização seria uma fraude, mas o PJ, né, vamos chamar assim, então, eles procuram se esquivar de obrigações ou de encargos sociais. Então, toda essa criatividade é feita para se pagar menos impostos. Nós estamos aqui dialogando sobre o mundo do trabalho, mas por trás disso é a carga tributária no Brasil. Então, se cria uma nova figura jurídica para não se recolher a previdência, no caso da plataforma, da PJ também, o tomador de serviço do PJ, ele está livre de qualquer obrigação ou de recolhimento de encargos sociais. Na plataforma também. A plataforma, o risco todo é do condutor. Ele tem que manter o carro, ele tem que abastecer o carro, e se o carro quebrar, ele que é responsável, e ele está respondendo a todas as imposições que são ditadas exclusivamente pelo dono da plataforma. Não há nem a atuação de sindicatos que poderiam organizar esses trabalhadores coletivamente para reivindicar, né, de forma coletiva, com muito mais força, porque esse novo formato, ele acaba desestimulando, né, a união de trabalhadores para que possam postular algum direito ou alguma exigência, por exemplo, diminuir o valor da tarifa que é cobrada, né, pelo dono da plataforma. Então, são desafios novos. O Ministério Público do Trabalho não é contra as inovações no mercado de trabalho. Agora, nós temos que evitar manobras, né, que caracterizam fraude e prejudicam o trabalhador. A Previdência Social, ela ficará sobrecarregada, porque na pejotização, ou mesmo o PJ, eles não recolhe os impostos devidos a título de Previdência Social. Na plataforma, da mesma forma, uma pessoa que conduz um veículo, se ela tem algum acidente, ela vai ficar totalmente órfã de qualquer ajuda de um empregador ou do superior hierárquico, ela vai parar no SUS. Então, até aqueles que reclamam, às vezes, do SUS, é a única saída que tem para essas pessoas que são mais humildes, mais simples, porque elas não vão ter nenhum amparo. Recentemente, o Ministério Público conseguiu uma liminar em São Paulo, em relação às plataformas, pedindo para que elas se responsabilizem em caso de acidente de trabalho, tal, por questões de ordem previdenciária. Mas até quando, eu não sei, porque é uma mera liminar. Então, a preocupação nossa é que não só o Estado, mas também a iniciativa privada, né, os empreendedores, eles têm uma participação de responsabilidade, e não você repassar integralmente todo o risco do negócio para o trabalhador. E é isso que está acontecendo hoje, tanto na pejotização como no trabalho de plataformas. E a OIT, ela veio trazer o entendimento do Ministério Público. Muitas vezes citam, né, nós temos que seguir países do primeiro mundo, os avanços tecnológicos. Nós estamos seguindo justamente a posição da Convenção 193, da Organização Internacional do Trabalho, que é no sentido de você respeitar a realidade de cada contrato e não vir um entendimento, né, já rotulado, né, para que se atenda a todas as situações fáticas. Não, cada situação tem que ser analisada, e a Justiça do Trabalho seria o campo ideal para que se analisar se há fraude, se não há, se há vínculo de emprego ou não. E tendo vínculo de emprego, nós teremos o quê? A responsabilização pelo recolhimento de todos os encargos sociais, até horas extras, se for o caso. Há muitos motoristas de plataforma que conduzem mais de 12 horas por dia, né? Então não tem intervalos de almoço e tudo mais. E nós temos já estudos feitos, até teve
teve um membro do Ministério Público que fez uma pesquisa a título de pós-graduação, ele demonstrou, a conta não vai fechar, porque tem a depreciação do veículo, despesa com combustível, manutenção do veículo e tudo mais. É uma mera ilusão, né, do condutor, e ele tem que trabalhar X horas. Ele vira escravo do volante para poder pagar as contas. Doutor, falando agora ainda sobre essas revoluções tecnológicas, né? Agora a gente tem a internet muito presente no dia a dia da população brasileira, e a gente tem visto muitas figuras infantis nesse ambiente virtual. Esse trabalho infantil por meio da internet, primeiro, se caracteriza de fato um trabalho? Quais são as regras para que uma criança, por exemplo, criança ou adolescente menor de idade, possa estar nesse ambiente numa configuração de emprego mesmo, de trabalho ali, a partir dessa exposição? A instituição tem entendido que a monetização, famílias que utilizam, né, dos filhos para buscar um retorno, né, de ordem financeira, né, isso caracteriza o trabalho infantil. Já se pacificou também o entendimento que cabe à justiça comum a emissão dos alvarás para uma atividade artística e tudo mais. E com as redes sociais ficou mais propagada, né, a atuação de crianças, né, em meios que a princípio não revelariam, né, uma atividade laboral, mas a instituição tem atuado e combatido esse uso desenfreado, né, de familiares, de filhos, netos, de crianças, né, para monetizar e trazer recursos. E nós somos contra essas atividades, e as redes sociais, elas são um convite aberto, né? Porque tem muitos influencers que estão ganhando milhões, né? E tem milhões de seguidores, né? Por atividades básicas de rotina do dia a dia, mostrando, né, o que se faz, né? Só que há um prejuízo considerável à formação dessas crianças, porque elas entram, né, num ambiente de artistas, né, e deixam os estudos, a sua formação educacional em segundo, terceiro plano, né? Então é uma responsabilidade dos pais no sentido de evitar que essas crianças participem de eventos que nada mais são do que buscar um retorno financeiro para a família. O Ministério Público assinou recentemente um acordo inédito com as plataformas das redes sociais, tratando especificamente sobre essa questão das crianças, dos adolescentes. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, o grande problema hoje é que as redes sociais, elas permitem, né, o livre acesso. Então, você, dentro de casa, você produz conteúdo e não se tem controle. Nós vamos saber quando a gente assiste, né, um vídeo, presencia, né, likes e aí é acionado. Então a gente sempre está chegando depois casas que reúnem crianças dançando, e então teve já investigação, né, em vários episódios. Então nós estamos tentando primeiro esclarecer a população o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e combatendo, né, a exploração dessa atividade artística que, como eu sempre estou dizendo e repetindo, visa a monetização, visa lucrar algo em cima de uma atuação de uma criança em prejuízo da sua formação. Então, o que pode e o que não pode? Bem, quando há monetização, menores não podem atuar em redes sociais, depende de um alvará da Justiça Comum, que estabelecerá os seus limites, né? Mas o trabalho infantil, com menos de 14 anos, é vedado em qualquer ambiente, sabe, seja um ambiente físico ou um ambiente virtual. Então, há uma legislação genérica que ela também abrange esse ambiente virtual. Então, não há uma distinção de tratamento, né, na proibição do trabalho infantil. A Constituição Federal é clara, né, abaixo de 14 anos não é permitido esse trabalho, né? E acima dos 16 anos nós temos aprendizagem, né, acima de 14 anos. Então é a legislação normal e esparsa que existe. Não há uma distinção de tratamento pelo ambiente em redes sociais. Doutor, sobre o fim da escala 6x1, é um assunto que tem mobilizado milhões de brasileiros, ainda está em discussão no Congresso Nacional, mas o Ministério Público já tem um posicionamento sobre isso? Sim, nós apoiamos o fim da 6x1, acho que o 5x2
O trabalhador, o deslocamento para o trabalho nos grandes centros, eles se revelam um elemento que causa um desgaste físico, né? Psicológico também não está descartado, mas conduções que levam 2 horas, o transporte público, né? É deficiente também, então se perde muito tempo no trabalho, a produtividade é atingida nesse sentido, mas antes de se questionar o 6x1 e 5x2, nós temos a pejotização, que eu trato como uma jornada 7x0, porque na pejotização, que é uma fraude, o trabalhador ele é tratado como uma mercadoria, não há intervalos, não há remuneração pela jornada extraordinária e ele trabalha 7 dias por semana. Então, a pejotização desenfreada ela é pior do que a discussão de 6x1, 5x2. Nós entendemos que a jornada 5x2, ela possibilita, principalmente a mulher, que tem a dupla jornada, possibilita uma permanência maior em sua residência para tratar de afazeres da família ou até da sua de cursos, de formação, enfim, cabe ao trabalhador ele escolher o que ele quer fazer. Ele vai querer descansar nesses dias, ele vai querer fazer programação com a família, programação religiosa, esportiva, o que ele quiser. Mas esses 2 dias ele pode reunir energias para retomar a sua atividade naqueles 5 dias, né, que ele tem durante a semana, e isso já tem estudos no sentido de que a produtividade é melhor, o resultado para a sociedade no modo geral é mais satisfatório. Então nós estamos defendendo a jornada 5x2, que nós entendemos que ela é mais benéfica ao trabalhador. Doutor, e como é que o senhor responde às críticas do setor produtivo de que o fim da escala 6x1 pode ter um impacto grande na economia? É possível equilibrar? Eu acho que é possível equilibrar, sim. Os meios de comunicação têm reservado muito espaço para economistas. E os economistas eles só veem esses números, né? Muitas vezes estão representando grandes conglomerados. Não há, assim, operadores do direito do trabalho falando da jornada 5x2, 6x1 versus 5x2. E sim, sempre economista. O economista ele vai defender sempre o lado patronal, no sentido de que vai acarretar mais contratações e tal. Mas, da mesma forma, o trabalhador, como satisfeito, ele vai estar... sempre eles questionam que a baixa produtividade do trabalhador brasileiro, então nós entendemos que vai melhorar a produtividade desse trabalhador. Acho que cabe um remanejamento, né, nos turnos de trabalho e, no modo geral, acho que todos temos que nos sacrificar para que o país ele tenha um trabalho digno, um trabalho decente, que se respeite os limites físicos e psicológicos do trabalhador. Nós estamos vendo muita doença mental, nós estamos vendo muito acidente de trabalho, muito acidente de percurso. Quer dizer, a velocidade hoje do ritmo de trabalho está desumano. Então, nós temos que frear um pouco isso. Eu acredito que não teremos problema de ordem econômica, né? Eu acho que esse é um esforço que a sociedade brasileira pode assumir e que será com resultados satisfatórios e ganhos de natureza econômica, até para essas pessoas que criticam essa jornada 5x2. Eu acho que o brasileiro, a sociedade brasileira está preparada para esse formato e outros setores também, o comércio terá mais tempo, porque veja, o trabalhador que não tem tempo de parar, ele não tem condições de fazer, só se ele fizer, se restringir a compras virtuais, né, no comércio eletrônico, porque ele não tem tempo para sair, para ir no shopping, para ir numa loja, para ir em algum lugar, no mercado, porque se ele trabalha nessas jornadas que nós estamos vendo hoje, ele não tem tempo para fazer nada. Então, o comércio, ele será também aquecido com maior tempo desse trabalhador que terá 2 dias e outros segmentos também, né? Eu acho que um resultado será positivo para o Brasil. Doutor, recentemente os Estados Unidos aplicaram sobre produtos brasileiros uma nova tarifa justificando que o Brasil falhou ao combater o trabalho forçado. Qual que é a realidade hoje do Brasil em relação ao trabalho forçado, trabalho análogo à escravidão? Veja, o Brasil é uma referência mundial no combate ao trabalho escravo.
tem as forças-tarefas, Ministério do Trabalho, Ministério Público, as polícias, né, que são parceiras, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e está tendo operação toda semana de combate ao trabalho escravo, no norte, no sul, no sudeste, né, nos grandes centros urbanos, mais na zona rural. Então o Brasil é exemplo nisso. O que o governo americano a leitura que ele está fazendo é que o Brasil está importando produtos que são oriundos de países que exploram o trabalho forçado. Veja, os Estados Unidos deve importar também produtos desses países. Com a globalização, vem produtos de todos os cantos, né? Então, eu não vejo que esse motivo seja razoável. Nós já pontuamos para diferenciar quais as razões dos Estados Unidos terem adotado. As razões são essas. O Brasil está importando produtos. Não é a deficiência no combate ao trabalho escravo. O Brasil é referência no combate ao trabalho escravo. E não só o Brasil, como milhares, centenas, né, posso dizer, de pessoas são atingidas com uma interpretação equivocada, centenas de países, melhor falando, porque não se tem esse controle de países do terceiro mundo que produzem mercadorias e exportam e os países do primeiro mundo adquirem e tal. Teria que se fazer um pente fino na cadeia produtiva de determinado segmento, determinado produto, para saber se são respeitadas, né, essas normas internacionais, né, do trabalho decente. Doutor, eu agradeço pelo senhor ter aceitado o nosso convite e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. É importante a sociedade estar acompanhando as mudanças no mercado de trabalho, o que se pode fazer, o que não se pode, né? Eu acho que a instituição ela defende essas novas formas de contratação de trabalhadores. Agora nós temos um ordenamento legal. Se é para se mudar o ordenamento legal, cabe ao Legislativo, ao Congresso Nacional, né, editar normas que imponham, né, um novo regramento que todas as instituições do Poder Judiciário, o Ministério Público devem seguir e os trabalhadores também e empregadores da mesma forma. Fica meu agradecimento pela oportunidade. Obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço e até a próxima.